Em tempos antigos, na solidão de uma aldeia escondida entre montanhas, vivia Wu, um homem tomado pela amargura. Ele compartilhava sua humilde casa com a mãe, Lin, uma senhora idosa e frágil, que já não conseguia andar sem sentir dor. O que restava de sua juventude estava longe, assim como o amor que um dia teve por seu único filho. O coração de Wu, endurecido pela vida árdua e pelos fracassos, transbordava de frustração. E era sobre Lin que sua raiva caía sem piedade. Todos os dias, Wu retornava dos campos, suado e exausto, carregando consigo um ódio acumulado pelas adversidades da vida. A menor falha de sua mãe era suficiente para desencadear explosões de violência. "Você não faz nada certo, por que ainda está aqui?" Ele rugia, jogando o pouco que ela havia preparado para o jantar no chão. Lin, incapaz de responder, apenas abaixava a cabeça em silêncio. O medo se instalara em seu peito há muito tempo. Cada dia era uma luta para sobreviver, não à fome ou ao frio, mas ao próprio filho. Ela o viu nascer e crescer, mas agora, aquele homem violento e cheio de ódio parecia um estranho. Quando ele gritava, o ar da pequena casa ficava pesado, como se o próprio espaço tremesse sob o peso de sua fúria. As agressões físicas eram frequentes, mas as verbais doíam ainda mais. Certa vez, após um dia especialmente difícil no campo, Wu voltou para casa e viu Lin se esforçando para acender o fogo. O frio já havia tomado conta do ambiente e ele, com os nervos à flor da pele, avançou sobre ela. "Você não consegue nem fazer fogo? O que eu fiz para merecer isso?" gritou ele, chutando o balde de lenha com tanta força que as toras voaram pela casa. Lin, trêmula, mal conseguiu reagir quando Wu a empurrou. Ela caiu com força contra a parede, sentindo seus ossos frágeis estalarem. O impacto foi tão forte que a velha mulher deixou escapar um grito de dor, mas Wu apenas olhou para ela com desprezo, antes de sair e deixar a mãe no chão. Os vizinhos, que há muito tempo ouviam os gritos e sussurros da violência, optavam por não intervir. Nas poucas vezes que viam Lin fora de casa, seu corpo estava coberto por camadas de roupas para esconder os hematomas. O sofrimento dela era um segredo silencioso, mas a dor que ela carregava estava sempre à vista de quem quisesse olhar mais de perto. O ciclo de violência parecia interminável. A raiva de Wu se intensificava a cada dia. Ele descontava nela sua incapacidade de melhorar a própria vida, de escapar da miséria. Havia momentos em que ele a ignorava por completo, deixando-a sem comida ou companhia, como se estivesse esperando que ela simplesmente desaparecesse. Outras vezes, quando a escuridão tomava seu coração, ele se aproximava com as mãos cerradas, pronto para mais um ataque de fúria. "Você não passa de um peso morto?" ele gritava em uma noite especialmente violenta. "Tudo seria melhor se você não existisse." Lin tentava suportar em silêncio, mas as marcas no corpo e na alma já eram profundas demais. As palavras, mais afiadas que qualquer lâmina, a faziam sentir-se culpada por algo que ela nunca fez. O desprezo do filho a devorava lentamente. Cada gesto de raiva dele parecia cortar mais fundo, deixando cicatrizes invisíveis que ela jamais poderia curar. Então, veio a noite em que tudo mudou. Wu estava bêbado, descontrolado. Ele voltou para casa furioso por uma discussão com os aldeões, que zombaram dele por ser um fracassado. E como sempre, Lin foi o alvo de sua raiva. Mas desta vez, ele foi longe demais. "Você não vale nada! Nada!" ele gritava enquanto a empurrava repetidamente contra a parede. O corpo da idosa, já fraco, não suportava mais. Quando ela caiu, ele ficou parado, olhando-a, mas ao contrário das outras vezes, não saiu. Naquela noite, Wu teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que sua mãe, tão maltratada e desprezada, finalmente havia morrido e ele estava sozinho. A casa, antes cheia de seus gritos e fúria, estava silenciosa e fria. No sonho, ele gritava, chamava por ela, mas não havia resposta. O peso da solidão o esmagava.
Quando acordou, o suor escorria por seu rosto e o medo que sentiu o fez estremecer. Pela primeira vez, ele sentiu o vazio que estava criando ao seu redor. O ódio não o preenchia mais, e tudo o que restava era o desespero. Atordoado, Wu saiu de casa e vagou pela floresta em busca de algo que ele não conseguia nomear. Seus pés o levaram até um riacho, onde ele caiu de joelhos, exausto. Ele não sabia como havia chegado ali, mas sentia uma angústia que não podia mais ignorar. Foi então que o monge apareceu. O homem de roupas simples e olhar sereno parecia surgir do nada, como se soubesse que Wu estava à beira de algo maior. Ele se sentou ao lado de Wu, em silêncio. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma calma profunda. "O que te aflige?" perguntou o monge, depois de um longo silêncio. Wu, ainda orgulhoso, não respondeu de imediato. Mas, naquele momento, as barreiras que ele erguera por tantos anos começaram a desmoronar. "Eu sou o próprio veneno", ele finalmente disse, sua voz embargada. "Eu odeio o que me tornei. Eu destruí minha própria mãe e a mim mesmo." O monge, com um olhar compreensivo, assentiu levemente. "O ódio que você alimenta consome tudo à sua volta. Mas há um caminho para apagar essa chama", disse o monge. "Para encontrar paz, primeiro deve abandonar o peso que carrega no coração." Wu ouviu aquelas palavras como se fossem o eco de algo que ele sempre soube, mas nunca quis admitir. A raiva que ele usava como escudo estava se desintegrando e a culpa o atingia com força total. Ele chorou como uma criança perdida, sentindo o arrependimento encher seu peito pela primeira vez. Quando finalmente voltou para casa, Wu encontrou Lin, deitada, frágil como sempre, mas viva. Ele se ajoelhou ao lado dela, sem coragem de acordá-la. Em silêncio, ele começou a cuidar de sua mãe, a se redimir, não com palavras, mas com ações. Nos dias que se seguiram, Wu foi ao mosteiro em busca de mais ensinamentos. Ele ainda carregava o peso da culpa, mas agora, cada dia era uma batalha para se tornar um homem diferente. Sua redenção foi lenta e dolorosa, e mesmo que sua mãe jamais pudesse esquecer o que sofreu, ela o perdoou, com o mesmo silêncio e compaixão que havia mantido durante todos aqueles anos. A jornada de Wu estava longe de ser fácil, mas, aos poucos, ele encontrou paz nos ensinamentos do monge, aprendendo a lidar com a raiva e a culpa que o haviam destruído por tanto tempo. A chama da raiva foi apagada, e o homem que um dia foi odiado por todos na aldeia agora caminhava com serenidade, guiado pela compaixão que encontrou tarde demais, mas ainda há tempo de salvar sua alma. Essa história não é apenas sobre Wu e sua mãe, mas sobre nós mesmos. Quantas vezes carregamos no coração a raiva, o ressentimento e os jogamos sobre aqueles que mais nos amam. Wu, cego por sua própria dor, destruiu lentamente a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, até perceber que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo lá fora, mas sim a tempestade dentro de si. O que aprendemos com essa história? O ódio, a raiva e a frustração são como um fogo que consome não apenas quem está ao nosso redor, mas principalmente a nós mesmos. Assim como Wu, muitos de nós permitimos que as dificuldades da vida nos transformem, afastando-nos daqueles que mais se importam conosco. Mas o budismo nos ensina que, mesmo quando estamos presos na escuridão, existe sempre um caminho para a luz. A prática da compaixão e do perdão começa em nós. Wu só começou a mudar quando reconheceu sua própria culpa e tomou a decisão de se transformar. Ele encontrou o caminho da redenção, não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque ele mudou internamente. Lembre-se, o sofrimento faz parte da vida, mas a maneira como reagimos a ele é o que define nosso destino. Não deixe a raiva consumir o seu coração, assim como o monge ensinou a Wu.
Cultive a paz interior e essa paz se refletirá em todas as suas relações. Se essa história te tocou de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais ensinamentos como este. Juntos, vamos continuar nossa jornada de aprendizado e crescimento.